Não são 100% das pessoas que usam anti-inflamatório que vão ter problema no rim, tá? Mas assim como ele faz mal para o estômago, ele faz mal para o rim. Algumas pessoas usando 1, 2, 3 comprimidos de anti-inflamatório vão fazer uma insuficiência renal. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Olá, e hoje eu abro aqui o nosso consultório para a doutora Flávia. É um prazer, a primeira nefrologista, não é a primeira nefrologista, já teve outra nefrologista feminina aqui, outra mulher conosco. E é um prazer poder falar sobre isso, Flávia, porque, de verdade, até o meu primeiro episódio com o nefro, a gente já tinha gravado, inclusive aqui com a doutora Gico, e eu não tinha noção que era o nefrologista que cuidava dos rins, do quanto isso é importante, do quanto, né, quantas informações. Então, eu fico muito feliz de novamente poder conversar, né, sobre isso, e gostaria que você se apresentasse. A nossa dúvida sempre principal aqui é mostrar, né, a sua história além do jaleco. Então, você estudou, como foi essa decisão para a medicina, né, a decisão depois da medicina em escolher a sua residência, porque é muito importante que as pessoas elas saibam a formação do médico, a especialização do médico. Então, gostaria que você começasse contando um pouco de você, de onde veio, o que come, por onde vai. Obrigada. Então, muito obrigada pelo estar aqui com você hoje, também está sendo muito importante para mim. E essa dúvida sobre nefrologista, ela é comum na população inteira, né? A maioria das pessoas não sabe o que é e nem a diferença com o urologista, né? Mas então, minha formação foi aqui em Brasília mesmo, eu sou nascida aqui e fiz a faculdade de medicina aqui. Tive sempre essa vontade de fazer medicina, não sei realmente explicar de onde veio. Não tem médicos na família? Eu tenho um primo muito distante e depois primos da minha geração, então foi todo mundo meio que junto. E eu acho que era muito essa relação de cuidar das pessoas mesmo e o interesse pelo assunto, né? Pelo funcionamento do corpo, pela como as doenças se desenvolvem, como a gente pode melhorá-las, né? E até trazer a cura. E toda aquela questão da fisiologia, do funcionamento do corpo, que eu acho maravilhoso, assim. E aí, eu até pretendia fazer outras especialidades, mas quando eu terminei a primeira, que foi clínica médica, eu comecei a fazer um estágio em UTI e fiquei 1 ano trabalhando em UTI. E aí lá eu via muita hemodiálise, né? Muitos pacientes fazendo hemodiálise, e aí fui me interessando pelo assunto e acabei optando por fazer a nefrologia. Aí me mudei para Ribeirão Preto para fazer a nefrologia lá na USP e foi muito bom, assim, eu realmente me achei na especialidade. Depois eu fui agregando outros cursos para trazer uma visão um pouco mais ampla, né? mais sistêmica, mais ampla, que eu pratico no consultório também, junto com a consulta nefrológica. Então foi mais ou menos esse o caminho. Fala para a gente um pouquinho das especializações, as outras que você, né, fez, que no caso a endocrinologia, como é que você usa, o que você identificou para estudar isso, né? Eu imagino que foi para poder dar mais ainda para o seu paciente, né? Como é que foi essa conexão? É porque eu acho que a endocrinologia e a nefrologia, elas caminham juntas em muitos assuntos, né?
E a endocrinologia era outra especialidade que eu sempre me interessei muito e era apaixonada por ela. E aí, vendo o quão é frequente o diabético, o obeso, as doenças hormonais, ou, por exemplo, paratireoide, adrenal, tudo isso muito na nefrologia. Então, eu resolvi, né, fazer essa pós-graduação depois da endócrino, que não era uma pós-graduação de prática em hospital, mas muito para o estudo, né, uma pós-graduação clínica, mais de aulas teóricas, mas muito para agregar e aprofundar também o conhecimento aí dessas questões e melhorar o tratamento e ter mais segurança no tratamento também, né? Flávia, de uma forma didática para a nossa audiência, que são pessoas leigas que não entendem. Se fosse explicar para crianças aí a partir dos 8 anos que já entendem bem, na verdade, hoje em dia, essas crianças estão mais espertas que a gente, né? Vocês já sabem. O que é a nefrologia? Qual é o sistema que, né, abrange, ou a nefrologia abrange que sistema? Quais são os órgãos? O que está acontecendo comigo que eu vou buscar um nefrologista? A nefrologia porque vem da palavra néfron, né? Que néfron são as unidades do rim que fazem a filtração. Então, é a função do rim, é a estudo do rim, né? E só que assim, associado ao rim tem todo o trato urinário também, né? Porque lá no rim é filtrado o sangue, a gente faz a urina, mas ela passa pelo ureter, ela vai para a bexiga, a gente produz a urina. O rim produz hormônios, então tem essa questão dos hormônios associados. Então é um estudo dessa área. Mas também a gente atua muito nas outras questões secundárias que vão afetar o rim, né? Como eu tinha falado, o diabetes, a pressão alta, a obesidade, alguns medicamentos que são muito nefrotóxicos, né? Então é por esse caminho aí. Pedra nos rins, infecção urinária, tudo isso. O que está acontecendo no meu corpo que eu já identifico que, opa, tem um problema aqui, isso tem a ver com os meus rins, que eles não estão funcionando bem? Então, para a gente ter os sintomas, é porque já caminhou muito o processo, né? Então, às vezes já está num nível mais avançado. Pode estar acontecendo algumas alterações no nosso rim e a gente não está sentindo absolutamente nada, né? E aí, quando começa a sentir, o que costuma às vezes acontecer? Então, inchaço, né? Inchaço nas pernas, inchaço no rosto. Pode ter o aumento da pressão arterial, pode ter a espuma na urina, pode ter o cansaço, aquela fadiga, né? Aí, em níveis mais avançados, náusea. Às vezes a pessoa fica mais lentificada, mas aí já em níveis bem de muita alteração, né? Bem avançados mesmo da doença renal. Quando você fala em níveis de muita alteração, quando é que eu tenho que começar a me preocupar com os resultados dos exames? Existe um padrão, algo normal, comum, ou um senso comum ali, desse número até aqui tá ok? Como que funciona? Então, como hoje em dia a gente trabalha muito também com a questão da prevenção, né? Prevenção e também diagnóstico precoce. Então, assim, já níveis iniciais de alteração da creatinina já é um alerta. Assim como a alteração da urina. Então, a gente faz lá o exame da urina, veio lá células hemácias, né? Que são as células de sangue. Ou veio aquelas cruzezinhas de proteína, já é um alerta, já está acontecendo alguma coisa com o seu rim. Então, a partir daí, a gente tem que investigar o que pode estar acontecendo. Essa filtragem, então, é para que não só venha líquido, ou porque nunca pode ter presença de sangue, a não ser em período menstrual, por exemplo, e a proteína também. O que é disfuncional e o que aconteceu para que identifique-se essas presenças? Não, em até um certo nível é considerado normal. Então, pequenas quantidades ali de proteína são consideradas normais, né? Isso a gente vê pelo exame laboratorial. E isso também é influenciado por outros fatores. Por exemplo, um dia que você fez um exercício físico mais forte, mais extenuante, pode aparecer um pouco de proteína na sua urina, dentro do valor da normalidade.
Agora, níveis que passam da normalidade, aí realmente a gente já tem que investigar e olhar para isso. A mesma coisa das células de sangue. Até ali 3, 4 células, porque depende muito do parâmetro do laboratório. Você falou em prevenção, né? Qual é o cenário ideal para um indivíduo, quando ele deve procurar, quais são as ações que eu tenho que fazer para dizer, ok, estou me prevenindo de qualquer problema renal? Então, a prevenção, ela é feita muito pelos nossos hábitos também, né? Então, quantidade de água que você ingere, se você tem uma alimentação saudável, se pratica atividade física. Então, os hábitos saudáveis, eles estão agindo de toda forma na prevenção de grande parte das doenças. No caso dos exames, do que a gente chama de triagem, hoje em dia é indicado que todo mundo faça o exame da creatinina e da urina, nem que seja uma vez na vida ou uma vez no ano, né? Porque você vai pegar ali as primeiras alterações e conseguir já fazer um diagnóstico precoce. Pessoas que têm fatores de risco, que principalmente são diabetes, hipertensão e hoje em dia muita obesidade, aí realmente esses exames são muito necessários, que seja anualmente mesmo. Entendi. E creatinina alta é sempre problema renal? Nem sempre, depende dos níveis, né? Então, assim, a creatinina ligeiramente alterada, ela pode ser por uma suplementação de uma creatina, por exemplo, porque quando a gente toma a creatina, ela é metabolizada no nosso organismo e vai produzir a creatinina, então no exame vai aumentar. Uma pessoa que tem muita massa muscular, porque a creatinina, ela vem do nosso músculo, então você pega um homem halterofilista, ou que tem muita hipertrofia muscular, ele vai ter uma creatinina mais alta e não quer dizer que ele tem alteração renal. Mas creatininas no níveis mais elevados, em pessoas que não têm nenhum desses dois fatores, aí sim já é uma alteração da função dos rins. Falando em função dos rins, eu tenho algo que eu possa fazer para melhorar esse funcionamento dos meus rins? Sim. Hoje em dia existem medicamentos, né, que a gente usa e que já estabilizam ou até retardam progressão e às vezes até traz melhora da função desse rim, melhora dessa perda de proteína na urina. Então, nos últimos anos aí, a medicina evoluiu muito em relação a esse tratamento medicamentoso das doenças renais. E além disso, sempre associar os hábitos de vida, né, saudáveis. Dormir, atividade física, o padrão? Alimentação, né, a questão do sódio que é muito falada. Então, assim, o excesso de sódio, que é o sal, ele realmente afeta o rim, afeta a pressão arterial e aí vai trazer problema a longo prazo, né? Então, na atualidade, o consumo de ultraprocessados é altíssimo, né? Porque é mais fácil, é mais acessível. E aí, nesse consumo exagerado, cronicamente, vai realmente ter sobrecarga de sódio que vai trazer esses problemas. E o cálculo renal, ele é só por falta de uma ingesta correta de água? Não, a água ela é muito importante para não formar os cálculos, né? Qual é o objetivo da gente ingerir muita água? Que nossa urina fica mais diluída. Porque quando ela está muito concentrada, forma os cristalzinhos formam as pedras. Mas assim, são muitas as causas de cálculo renal. Então, uma causa muito frequente é a tal da síndrome metabólica, que é muito conhecida hoje em dia, né? Que é a associação ali da obesidade com a pressão alta, com o colesterol alto. Então, essa alteração metabólica, ela está muito relacionada com a formação de cálculo. Além disso, tem fatores genéticos, que são menos comuns, mas existem, né? E tem outros fatores relacionados mesmo à nossa capacidade de absorção ou não do rim. Às vezes sai mais cálcio na urina, e aí esse cálcio forma uma pedra, sai ácido úrico na urina. Então, isso tudo é avaliado quando a pessoa chega no consultório para a gente poder investigar o que está acontecendo. Flávia, a gente estava falando, creatinina é o exame, né? O índice de creatinina que eu tenho no sangue. Exato.
Mas aí você falou que ela pode vir de suplementação. Então, a creatina e a proteína, elas chegam a fazer mal para o rim? É isso? A creatina, não. Ela, hoje em dia, é muito utilizada, né, para essa questão da atividade física, para não ter fadiga muscular na atividade física. Também vem sendo utilizada para a questão de cognição também, que está tendo muitos estudos, e inclusive em idosos, assim. Mas ela não traria um efeito ruim para o rim. A proteína, tudo depende da quantidade. Então, um excesso de proteína, dietas hiperproteicas, associadas ainda à suplementação, como, por exemplo, whey protein, pode sim sobrecarregar o rim, né? Tem gente que vive aí, né? É barra para lá e toma o whey protein ali, toma ali. Porque esse cálculo de quanto de proteína que a gente tem que consumir também está relacionado ao nosso tamanho, quantidade de atividade física que a gente faz, intensidade, frequência. Então, tudo isso tem que ser visto, né? A espuma que você falou na urina, é sempre doença? É uma doença? É alguma infecção? O que acontece ali? Então, a espuma, quando ela é frequente, né? E realmente a espuma, porque às vezes a gente se confunde. Tem um produto químico ali no vaso sanitário, e aí, às vezes, também dependendo da altura do jato, da força do jato, faz aquela espuma com bolhas, e aí já não é uma alteração dos rins. Mas se for realmente a espuma e ela estiver persistente, tem uma grande probabilidade de ser um problema renal, né? E acontece ali alterações estruturais no rim que fazem com que essa proteína passe na filtração, o que não deveria acontecer. Entendido. Pressão. Você falou que também conectado, se eu estiver errada, você me corrija, a nefro, a gente tem a questão da pressão alta, baixa, diabetes. Pressão, qual é o número normal? Porque eu tenho ouvido que antes era ok, 12/8, mas aí uma pressão 14 é normal ou também individualizada? Não é tão individualizada, não. Realmente saiu ano passado, né, uma nova diretriz, que hoje em dia se toleram níveis mais baixos de pressão, né? Hoje em dia é preciso a gente ter níveis mais baixos de pressão já com essa visão preventiva, né? Então, até 12/8 tá normal. De 12/8 até 14/9, a gente não é que não esteja normal, mas já liga o sinal de alerta. Porque seria como se fosse uma pré-hipertensão. E aí, acima de 14/9 já é realmente hipertensão. Então, em idosos que já são mais frágeis, a gente tolera uns níveis um pouco mais altos, porque aumenta o risco, por exemplo, dele cair, né? E aí a queda no idoso já traz outros problemas maiores, então a gente tolera níveis um pouco maiores. E a evolução dessa pressão alta pode chegar a que doença ou a que outro problema? Então, a pressão alta, a pressão do sangue estando alta, ela está o tempo todo ali, como se estivesse martelando, lesionando os nossos vasos sanguíneos. Então, como os vasos sanguíneos estão no nosso corpo inteiro, ela vai trazer problema para o coração, né? Então, são as doenças cardiovasculares. O rim, ele é um órgão super vascularizado, então vai trazer lesões ali para o rim, que aí pode gerar essa proteína na urina, por exemplo, né? Também vai trazer problemas para vários órgãos, retina. Então, a hipertensão, ela é realmente uma coisa que tem que ser vista e prevenida. Qual é a diferença, né, entre tratar a doença e tratar o paciente? E junto dessa pergunta, eu queria que você explicasse um pouco o que é esse cuidado integral que você tanto fala, que inclusive foi, né, uma das decisões também por estudar mais profundamente a endocrinologia. Eu imagino que isso aí esteja coligado. Sim. Na prática, assim, o que a gente vê é que os pacientes são muito complexos. A gente, enquanto ser humano, é muito complexo, né? Então, tem os fatores emocionais que são muito presentes, assim, na vida de todo mundo, né? Então, em alguns
de uma forma mais intensa, em outros nem tanto, mas são fatores que alteram nossa saúde, né? Não só saúde mental, como saúde física. E tem também as outras questões de metabolismo, de nutricional, né? Das vitaminas, que também alteram, assim, nossa vida no dia a dia, nossa vitalidade, nossa questão cognitiva. Então, assim, essa questão da avaliação integral é muito nesse sentido, assim, de não só chegar ali e olhar aqueles exames laboratoriais, aqueles exames de imagem, e aí dar um diagnóstico e vamos para o tratamento. Vamos conversar e saber o que está acontecendo na sua vida, né? Quais as questões emocionais que estão por trás disso, que podem estar agravando, né? Como que a gente pode fazer para você se sentir melhor e ter mais disposição, mais qualidade de vida, melhorar a sua visão das coisas, né? Porque tudo isso faz parte do tratamento. Esses dias eu atendi um paciente de 80 anos, cheio de projetos de vida. Então, assim, falei para ele, isso faz muita diferença, né? Porque enquanto você está fazendo seus projetos, você está querendo viver e você está buscando ter saúde, você está buscando ter vitalidade. Então, tudo isso é conversado e é visto, né, na consulta. Flávia, o que você acredita que hoje é o seu maior diferencial? Se fosse para eu, né, ou a nossa audiência que está nos assistindo agora, procurar a doutora Flávia, qual seria o motivo, na sua percepção? Olha, eu acho que essa vontade de estar sempre tentando agregar mais conhecimento e ter mais essa escuta atenta, escutativa, né, no que o paciente traz para mim, e sem pressa ali, ouvindo, tentando ajudar ao máximo, né, entender tudo que está em torno daquilo ali, eu acho que é um diferencial, assim. E eu estou sempre querendo agregar conhecimentos além da minha especialidade, para poder ampliar minha visão também das coisas, né, e começar a perceber talvez coisas que estão influenciando que antes eu não perceberia. E eu acho que isso daí foi fazendo muita diferença nos últimos anos na minha prática, sabe? Você ouve isso dos próprios pacientes, né? Sim, com certeza. Assim, eu posso me comparar comigo 10 anos atrás, que eu talvez não tivesse essa escuta tão atenta, assim, essa calma de estar ali querendo ajudar. Eu vejo que realmente faz muita diferença, né? Legal. Agora, falando um pouquinho do paciente, como é que você vê o papel do paciente no tratamento? Uhum. Então, o paciente, ele tem uma participação ativa naquele tratamento, né? Porque o que eu acho que é muito importante é ele entender o que está acontecendo com ele. Então, assim, eu sempre me preocupo em explicar, né? Porque eu acho que quando a gente entende, tudo fica mais fácil, inclusive de seguir o tratamento, de fazer escolhas, né? Porque a gente tem que também saber fazer as escolhas, não é só tomar um remédio ali no horário controlado e o médico falou lá e eu tenho que fazer, né? Então, eu acho que o entendimento faz essa diferença para ele ter essa atitude ativa no tratamento dele, né? Nas escolhas do dia a dia, em estar participando, em fazer o que tem que ser feito. Faz todo sentido, né? Porque se eu não sei o que eu tenho que fazer, ou se o médico vai lá e me entrega uma receita, né? O que fazer, modo Sim. de usar, Uhum. não olha, não entende que as pessoas são diferentes, que cada um entende de uma forma, aquela pessoa está vulnerável, muito provavelmente no momento de estar ouvindo todas aquelas informações, nós não estaremos presentes ali. Sim. E hoje você divulga essas informações através da sua rede, como é que está a sua participação nesse sentido? Ou essas informações são muito melhor direcionadas no consultório e no dia a dia? Quando eu comecei a participar mais das redes sociais, eu vi que seria um grande canal assim de orientação, né? Porque muitas pessoas vão ter acesso àquilo e que não vão estar ali no meu consultório. Então, eu vi o grande lado positivo das redes sociais é esse de orientar, né? De trazer informações, de trazer coisas que as pessoas não sabiam para elas ficarem alerta e procurarem ajuda.
Então, eu tento sempre estar presente ali, fazendo vídeos que vão contribuir para as pessoas entenderem o que pode estar acontecendo, o que elas podem fazer para melhorar. Maravilha. E você, profissionalmente? Hoje você já atende no seu consultório, né? Tem a sua carreira bem estabelecida. O que vem por aí? Qual que é o seu sonho como profissional? Tem alguma coisa nova vindo? Ou você tem alguma ampliação? Conta pra gente. Então, atualmente eu estou colocando muita energia no consultório mesmo, né? Que eu quero ampliar o atendimento lá, fazer planos de acompanhamento com outros profissionais, né? Um dos profissionais muito importante é o nutricionista, né? Então, dessa ajuda em relação à alimentação, à composição corporal. Então, eu estou bem focada nessa questão do consultório, né? Sempre fazendo cursos, porque Não para. a gente fica inquieta em relação a isso, acha que sempre tem que melhorar, que dá para melhorar e agregar conhecimento, e estamos aí nesse caminho. Maravilha. Você já viu o quadro Na Ponta da Língua? O seu? É? Não. Não? Mas é tipo aquele... Bate e volta. bate e Agora volta. é rapidinho. Isso é uma palavra só ou não? Ou uma frase. Eita, vamos ver, meu raciocínio tá rápido. Então vamos. Rim saudável é? Saúde e vitalidade. Creatinina alta é? Sinal de alerta. Um erro comum dos pacientes. Acharem que tá tudo bem, mesmo quando a pressão tá alta ou tá com sobrepeso. Prevenção significa? Evitar ter doenças e ter uma velhice saudável. Cuidar do paciente é? Ai, meu Deus, eu queria falar uma palavra que eu esqueci também. Gente, ela tá no climatério igual eu, tá? E essa daí a gente vai mostrar, porque eu fico aqui o tempo todo sozinha nessa. Ainda bem que a Flávia veio aqui, porque ela tá, gente, e qual é? E a gente tava falando disso no salão, né? Sim, porque às vezes faltam as palavras. A palavra, né? Esse é o brain fog, né? É, exatamente essa palavra. Né? Aqui a gente tá num brainstorm, mas um brainstorm sobre o brain fog. E aí junta, às vezes, com sono ruim, e aí piora tudo, né? Que o sono ruim em virtude também Também. do climatério. Ai, climatério. Eu falo que o climatério é quase uma entidade presente, né? Ele vai se aproximando aí, chega, vem Sim. e faz algo. Mas, vamos lá, agora vai. Meu pensamento, a palavra que eu queria ainda não chegou, mas eu vou tentar procurar outra. Cuidar do paciente para você é? Realizador para mim. Era essa? Não, mas Mas veio essa é boa. agora. Porque é uma coisa realmente muito real, é realizador. E junto com ela, eu ia querer falar que agrega muitas outras questões, mas é a realização mesmo. Tá. Uma frase que resuma o seu trabalho, se é que é possível, um trabalho tão, né, extenso, que quero inclusive parabenizar não só você, mas todos os médicos, porque você nunca cuida de um, né? Chega ali a mãe, Sim. o pai, o outro, se é a criança. Então, sempre, até emocionalmente, eu imagino que esse contexto é muito maior, né? Sim. Eu acredito que o trabalho dos médicos é muito de dedicação, né? Às vezes um pouco de exaustão, mas de muita realização também, por poder contribuir para a vida das pessoas. Agora ficou sensacional. Dedicação com um pouco de exaustão. Qual foi a última? Realização. Realização. Arrasou. Muito bom. Tem aqui um bloco, é a primeira vez, né, que eu tô fazendo ele. Acho que há pouco tempo atrás eu criei um novo lá para o Páginas, e aí criei para cá, vou estrear com você. Vamos ver se funciona e se é bom. Eu trouxe um IG Friendly. São perguntas agora para respostas rapidinhas também, ok? Creatinina alta sempre é problema? Nem sempre. Cálculo renal é só falta de água? Não é só falta de água, são diversas as causas. Creatina faz mal para o rim? Na maioria das vezes não faz mal para o rim. Espuma na urina é normal? Não é normal ter espuma na urina, tem que ser investigado. Pressão 14/9 é perigosa? Já está alta e deve ser tratada. Uma dica simples para proteger os rins? Beba bastante água, se alimente de forma saudável e faça atividade física. Maravilha. E não use anti-inflamatório. Faz mal. O anti-inflamatório faz muito mal.
não são 100% das pessoas que usam anti-inflamatório que vão ter problema no rim, tá? Mas assim como ele faz mal para o estômago, ele faz mal para o rim. Algumas pessoas usando 1, 2, 3 comprimidos de anti-inflamatório vão fazer uma insuficiência renal. E tem outras que usam por longo período, a vida toda, não chega nesse ponto de uma insuficiência renal. Mas de qualquer forma está trazendo lesão para o rim. Eu gostei muito dessa questão que você falou do anti-inflamatório, e inclusive eu queria que você explanasse um pouquinho mais, até porque não precisa de receita, né? E aí tem gente que tá com inflamação ou infecção na garganta. Se você pudesse falar, inclusive, quais são, porque eu não sei você, mas quais são, não sei se o nome ou algo assim, porque muitas vezes a pessoa não sabe a diferença do anti-inflamatório para o antibiótico, Sim. ou se esse problema é para os dois. Fala pra gente. É muito frequente essa dúvida, né? Recentemente eu atendi uma pessoa que estava usando um antibiótico para dor, para você ver o quanto que ainda existe uma desinformação em relação a isso. Então, os anti-inflamatórios são diversos, mas assim, os principais, os mais conhecidos, né? A nimesulida, o diclofenaco, o ibuprofeno, o famoso Tandrilax, então eles são muito frequentes no uso. As pessoas realmente acham que anti-inflamatório é quase que água, ou que anti-inflamatório é como se fosse uma dipirona, mas não é bem assim. Existem os analgésicos, né? Por exemplo, a dipirona e o paracetamol, e existem os anti-inflamatórios, que são esses que eu citei. Os anti-inflamatórios, eles realmente geram efeitos ruins no rim. E não é só no rim, também pode gerar gastrite, né, alterações no estômago. Então, não deve ser usado de rotina. Ah, eu tô com uma dor, lesionei na academia, e aí vou tomar anti-inflamatório. Para isso, a gente usa o analgésico. Maravilha, muito bom, muito bom. E eu, de fato, espero, sabe, que com essa repetição, uma hora as pessoas entendam, porque é incrível. E é um padrão quase que hereditário isso, né? Sim. Porque não corrigiram em casa, então tem gente jovem que não sabe nem de fato para que serve, mas porque talvez a mãe ali já dava para infecção de garganta, e aí daqui a pouco, e pode acarretar, se profundamente isso, né, tiver eu e meu esquecimento agora, mas foi evoluindo nisso até, por exemplo, precisar ir para diálise ou parar? Sim, existem muitos casos. Então, existem casos de uso anti-inflamatório e aí fez ali uma doença no glomérulo, né, que é a unidade do rim onde tem a filtração. E aí começa com proteína na urina, com inchaço e pode evoluir para hemodiálise. E existem outras coisas que ele pode causar também, né, que aí tem seus nomes mais científicos, que também pode levar para hemodiálise. Quais são esses nomes científicos? Agora fiquei curiosa. Um deles é a nefrite intersticial aguda, que é um processo inflamatório ali no rim. A pielonefrite é o quê, Flávia? A pielonefrite é uma infecção do rim. É diferente, por exemplo, da cistite, que é uma infecção na bexiga. Então, nós mulheres, quando temos infecção urinária, na maioria das vezes, fica limitada à bexiga, que é a cistite. Em alguns casos, essa cistite pode evoluir e chegar até os rins, que é a pielonefrite. E que é extremamente grave, né? Bem eu tive mais uma grave. vez e fiquei internada, acho que mais de 7 dias, e nem sabia. Não E tinha mata, sintomas? né? Não tinha sintomas? Eu acho que tinha na época muita infecção de repetição, e aí quando foi detectado, nessa época eu fiquei 7 dias, mas tem bastante tempo. Agora, graças a Deus, isso não tem mais acontecido. Ontem, exclusivamente, eu estava com uma... Quando tá ardendo, quando você parece que tá... Aí eu peguei, que eu não queria fazer, porque eu tenho parado bastante com essa questão da ingestão de medicamento, mas eu sempre tinha um Cistex. Aí, graças a Deus que eu ainda tinha, porque já estava incomodando para fazer xixi. E é tão rápido, né? Alivia ali para fazer, mas é errado, né? Ele é um analgésico, né? Então, você está tratando só o sintoma. Se esse sintoma persiste, né, da ardência para urinar, da vontade de fazer xixi toda hora, tem que ser feito o exame da urina para saber se é uma infecção. Porque se for uma infecção, a gente trata com um antibiótico.
Então, essa questão da infecção urinária, ela é muito prevalente na população, principalmente mulheres, né? Mulheres pós-menopausa mais ainda, mas também tem muitos hábitos do dia a dia que a gente pode ter para tentar minimizar isso daí. Não sei se foi isso que também fez você ter menos episódios, né, depois. A ingesta de água, né? Então, os dias que a gente bebe menos água, a gente já percebe que a urina às vezes começa a arder um pouco. Então, além dessa ingesta de água, não ficar segurando o xixi ali horas e horas e horas com a bexiga cheia. É importante que a gente esvazie a bexiga quando está com vontade. Todas essas questões estão relacionadas à prevenção da infecção urinária. Hábitos de vida saudáveis cabem aqui também. Então, a atividade física, uma alimentação saudável, anti-inflamatória, com frutas, com verduras, tudo isso. Vou aproveitar, né, continuar minha consulta aqui. Flávia, e por que às vezes você está um longo tempo sem odor na urina e de repente pode ser que isso mude? E eu não estou falando daquela urina só da manhã, que normalmente tem um cheiro mais forte. Por que isso acontece? Então, pode ser que você está um pouco desidratado e a urina está mais concentrada, então ela fica aquela urina amarela escura, né? Às vezes quase laranjada. Então, isso vai deixar o odor mais forte mesmo. A presença de bactéria altera o cheiro da urina também. Então, tem pessoas que não têm o sintoma da ardência para urinar, mas às vezes percebe que a urina está com cheiro ruim. Ou que tem aqueles grumozinhos brancos que às vezes a gente vê ali no vaso. Então, também é uma indicação de se fazer o exame de urina para ver se não é uma infecção urinária. Gente, é tanta coisa que a gente tem que ficar atento, né? E esse sintoma não é para passar despercebido. Alterou o odor, é algo para prestar atenção se está persistindo. Isso, se está persistindo, porque pode acontecer em algum momento ou outro, mas se está persistindo é para prestar atenção. Uma coisa que você falou agora que eu acho muito importante nessa questão da medicina integral aí, é a gente estar atento para o nosso próprio corpo, né? Porque ele sempre vai dar sinais. Só que assim, na correria do dia a dia, a gente está ali, trabalho, casa, filho, e não percebe e vai passando. Então, por exemplo, você teve uma pielonefrite e já devia estar tendo sinais de alerta ali, mas não deu atenção. Só que quando a gente está atento ao nosso corpo, ele costuma dar sinais e a gente vai percebendo que tem coisas erradas acontecendo. Foi tão interessante você falar isso agora, que me trouxe uma percepção, e legal também de ser com você, que a gente estava falando do climatério. Você acredita que ao longo da vida toda, assim, por ser uma pessoa mais agitada, sempre trabalhando, eu tive um apendicite grau 4, Nossa. A minha barriga é cortada, do umbigo até... Gravíssimo. Gravíssimo. E outra, foi tão tenso que ela depois abriu de novo, eu tive que voltar para o hospital, quase não tinha mais onde ir. Nasceu de novo, Costura, né? Porque foi. Um caso desse pode se tornar bem grave. Aí, agora, no climatério, por mais que eu esteja assim, ainda nesse período, eu tenho certeza que eu tô com a médica, tô fazendo, né, o que eu posso, tô colocando, porque veio para mim realmente com sintomas muito fortes, inclusive a metabolização muito rápida, o fogacho voltou, mas a Gil tá cuidando, né, de tudo isso. Só que teve uma coisa muito boa. O climatério me trouxe para me olhar, porque estava tudo tão desesperador que alguma coisa tinha que estar errado. Então, foi dor na perna, foi isso, tudo mudou tanto. Então, você aí que vai vivenciar isso, eu acredito que sempre Deus sabe, né, das coisas. Eu nunca tinha, de fato, eu fui obrigada. O climatério me obrigou a parar e agora eu consigo prestar atenção. Nunca que eu ia perceber, eu ia estar ali com infecção. Eu tive Covid e só fiquei sabendo depois, ainda passei por um monte de gente que trabalhava comigo, pra você ter noção. Então, esse ponto eu tenho certeza que vários outros, muitas coisas me trouxeram, né, a consciência do climatério, mas esse estado de presença comigo, mulher, só agora no climatério. Esse estado de presença eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar na nossa vida, né, para ter mais saúde. E realmente, não sei se você faz terapia é uma coisa muito importante na nossa vida, e ela mostra que realmente essa fase da menopausa é uma fase de você parar e olhar para si mesmo e repensar sobre sua vida, né?
E nisso vem também a percepção do seu corpo, dos seus sintomas. Então, é realmente muito importante a gente ter essa prática, né? Mesmo na correria do dia a dia. E eu acredito, né, finalizando no que era falando de rim, agora a gente já está do lado de cá, né, que é o corpo inteiro. Eu estou muito grata também. Grata por quando eu consigo dormir mais. Porque antes eu era uma pedra, eu falava, nossa, não tem problema nenhum, eu não durmo, eu morro. E é verdade, eu só acordava no outro dia. A gente só percebe o valor das coisas, infelizmente, quando perde. Então agora, hoje eu fiquei super feliz, eu cheguei lá no salão e falei, gente, quando eu acordei, porque o horário, né, da menopausa é 3h20, que eu não sei que coisa é essa, que é no mesmo horário. Quando eu abri o olho, ainda estava meio escuro, eu falei assim, nem vou olhar, eu printo, só para ver como é sempre. Sério? Printo, porque é um absurdo, eu não entendo por que é aquela hora. E aí, quando eu olhei hoje, era 7 e pouco, eu falei, eu não acredito. Obrigada, Senhor. Obrigada, eu tinha dobrado o medicamento, viu, gente? Na noite anterior. Mas é isso, que bom que a gente passe bem por essa fase. Há algum impacto no rim? A questão da menopausa, tem algum estudo sobre isso? Porque você falou que pós-menopausa a incidência da infecção é maior. né? Com a minha mãe foi. Porque assim, a redução do estrogênio, o ressecamento vaginal, que é muito frequente, muda a flora vaginal, né? De outros tipos de bactéria e tudo, e isso predispõe a ter mais infecção mesmo. Entendi. Então, tá joia. Obrigada, foi Obrigada muito bom. Gostou? Gostei, nossa. Que bom, fico feliz. Consegui ser espontânea. Foi ótima. E para vocês, encaminhem esse episódio, tá? Como sempre, a gente vai deixar aqui na descrição como encontrar a doutora Flávia, caso você queira se tratar com ela. Cuide-se. Flávia, as mães, as crianças, elas têm que ser levadas ao nefrologista enquanto crianças ou adolescentes? Qual a idade ideal ou não tem? Como que funciona? As crianças, elas já têm o pediatra, que é como se fosse ali o clínico geral, né, das crianças, que já avalia tudo isso, né? E normalmente existem as doenças que são mais prevalentes na infância, algumas já desde recém-nascido, outras aparecem depois. Tem crianças que faz hemodiálise, que faz transplante, mas é muito acompanhado mesmo pelo pediatra e às vezes pediatra nefrologista, né? Ok, então tem o específico, né? O específico. Maravilha. Então, já está aí com todas as informações. Eu espero, de fato, que você encaminhe, porque boas notícias, boas informações, elas têm que ser multiplicadas. Chega, né, de multiplicar o que não faz sentido, o que não vale a pena, o que só deprime. Eu acredito que aqui a gente está, de fato, procurando mais alegria e ser mais saudável. Sim. E isso acontece com a informação e a informação certa. Até o próximo consultório.